obrigado. Bom dia a todos. Eu vou me apresentar, eu sou psiquiatra, já há mais de 30 anos, um pouquinho mais só, né? E trabalho na psiquiatria geral. Então, a depressão ela está dentro da psiquiatria geral, embora hoje eu esteja mais ligado à psiquiatria forense, a dependência química e a neuromodulação, 3 áreas da psiquiatria. A neuromodulação a gente vai falar aqui um pouquinho, talvez alguns não saibam o que é. Mas primeiro agradecer ao convite da Arquidiocese de Campo Grande. Aliás, acho isso uma coisa belíssima, nós tratarmos desse assunto mais de uma vez por ano, porque não basta só o Setembro Amarelo, né? Basta que é importante que a gente possa colocar amarelo em todos esses meses. Existe uma série de histórias do amarelo, porque o amarelo, uma delas é do Werther, que usava... O Werther é um personagem de Goethe, eu não sei se alguém ouviu falar, né? A gente pode até falar alguma coisa sobre isso, mas eu acho que vocês tiveram tantas palestras que devem ter falado disso. E que foi um suicídio e um livro que foi proibido nos anos de 1700, de uma forma talvez errada, essa proibição tinha que ser melhor trabalhado, e que houve uma série de suicídios em série, que hoje a gente chama de caso Werther, síndrome de Werther, etc. E muito medo de falar sobre suicídio. Mas hoje a gente sabe que tem que falar, mas tem que falar com responsabilidade sobre suicídio. Então essa semana foi uma semana boa para a psiquiatria, para a psicologia, para a saúde mental, porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de falar na segunda-feira na Rádio Blink, eu fui para a TV Morena ontem pela manhã, fui para a OAB ontem à noite e estou hoje aqui, falando do mesmo assunto. Então é uma coisa muito boa, não é uma coisa muito comum isso fora de setembro. Em setembro a gente tem um agendamento desse, mas não um outro mês do ano, como, por exemplo, no final de abril. Mas assim, para a gente falar nas terapias biológicas, vocês têm que entender, na verdade, nós temos terapias, são tratamentos, né? Nós temos os tratamentos psicológicos, que são as psicoterapias, saiu daqui há pouco um psicólogo, né? O Daniel, que deve ter falado alguma coisa para vocês, já cheguei no final. Nós temos as terapias ou tratamentos, que é a mesma coisa, químicos, que são os medicamentos, e nós temos as terapias biológicas, que são outras formas de tratamentos, não medicamentosos nem psicológicos, que a gente vai falar um pouquinho. Mas para a gente falar isso, a gente precisa saber um pouquinho do suicídio. Eu não sei se eu estou chovendo no molhado, se eu estou repetitivo, mas suicídio hoje é uma emergência, e a gente sabe, por exemplo, que enquanto eu estiver falando aqui mais de uma hora, eu não sou um bom matemático, mas assim, dezenas de pessoas vão se suicidar no mundo. Nós sabemos que a cada 3 segundos uma pessoa tenta suicídios, os hospitais estão cheios disso, ou às vezes são seguros no âmbito familiar. A cada 40 segundos uma pessoa concretiza esse ato. Isso significa que no mundo quase 1 milhão de pessoas, 880 mil mais ou menos, pessoas se suicidam anualmente. Veja bem, olha só a quantidade. Praticamente, ou mais um pouquinho, igual a uma Campo Grande se suicida por ano no mundo. No Brasil são 12 mil pessoas, 9 mil homens e restante de mulheres se suicidam por ano. Então, é uma coisa muito grave. E as pessoas, elas pedem ajuda nos últimos 30 dias de alguma forma, uma ajuda mais clara ou uma ajuda menos clara. Só que às vezes é difícil, mesmo com essa ajuda. A gente fala em prevenção ao suicídio, não significa que seja evitamento ou evitação desse ato. Não significa isso, significa prevenção. As pessoas dizem, poxa, mas ele não fez prevenção para evitar essa morte? Às vezes fez, mas não evitou. Nós fazemos prevenção nas estradas todo dia, o Detran faz, a Polícia Rodoviária faz, e morre muita gente nos acidentes de trânsito, por excesso de velocidade, por curvas erradas, por não respeitar a sinalização, etc. Nós fazemos prevenção em cardiologia.
olha, você não pode comer uma picanha muito gordurosa, você tem que fazer atividade física, diminuir o estresse, diminuir o peso, e as pessoas morrem de infarto do miocárdio a todo tempo. As principais causas são as causas cardiovasculares, de morte ainda no mundo. E aí? Com tanta prevenção quanto existe, as pessoas vão para a praça pública levando seus aparelhos de pressão e fazem isso em quem passa. Isso é prevenção. Tem na televisão, tem no rádio, etc. Então, prevenir não significa evitar. Evitar o suicídio é tão difícil quanto evitar um infarto agudo do miocárdio, quanto evitar um acidente de trânsito. Mas é pior, é que ele, muito mais do que todo o resto, ele gera muita culpa. Porque o acidente de trânsito, os pais dizem assim, eu dizia para ele, não corre. Ele correu e acabou com a vida. Mas no suicídio, os pais dizem assim, eu não sei como não consegui evitar isso, né? Eles dizem diferente, quer dizer, eles não dizem, eu não disse para ele não fazer e ele fez. Eles dizem que eles poderiam ter evitado. E quando eles não se culpam, eles vão culpar os amigos próximos, a namorada, a mulher, o marido e os profissionais da saúde. Nós somos repetidamente culpados pela família por esse ato. Quer dizer, não temos o que fazer. Às vezes temos, às vezes não. Porque o suicídio, ele é anunciado, parcialmente anunciado. Existe uma exceção que eu posso falar para vocês. Mas na maioria das vezes ele é anunciado. E o anúncio do suicídio, nem sempre ele tem a mesma intensidade do seu ato. E às vezes nós erramos. Coisas que eu digo que valeriam a pena um processo. Ninguém faz. Sabe como? O paciente chega no hospital e ingeriu uma série de medicamentos. A equipe médica está lá, costurando que é a sutura de um lado, atendendo o infartado de outro, e ele está lá tomando medicamento. Aí chega lá a equipe médica, enfermagem, técnico de enfermagem fala para o enfermeiro chama para o médico, vai todo mundo lá. O que houve? Aí a família que está perto diz assim, doutor, ela ingeriu, porque eu coloquei ela porque ingestão de medicamentos é mais comum em mulher. Ela ingeriu 20 comprimidos. Ele já fica com medo assim. De quê? Melhoral, né? Ele já fica um pouquinho aborrecido. Melhoral? Doutor, melhoral infantil. Não é que mulher não queira se suicidar. Veja bem, quando ele põe um melhoral infantil, a equipe toda chega e diz assim, pelo amor de Deus, meu filho, eu estou com um cortado bem ali. Eu estou com o outro morrendo do coração ali. Você vem aqui comigo por causa de melhoral infantil? Não, por quê? Porque não tomou uns chumbinhos, né? Conhece chumbinho? Vai morrer de uma vez. Já viram isso? Já ouviram isso? Isso é indução ao suicídio. Porque a pessoa, na verdade, ela nem sabia se o melhoral infantil ia matar ou não. Mas já era um treino para o jogo. Certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se você dissesse, temos que tratar, porque hoje foi melhorar o infantil, amanhã vai ser o adulto e depois vai ser uma coisa pior, a gente já estaria fazendo prevenção. Mas a equipe de saúde não sabe fazer isso. Aí você diz, puxa, nem a equipe de saúde sabe fazer isso, como é que fica a sociedade geral? Mas é a realidade. Essa é a realidade do suicídio. Então, esse sim, a gente pode dizer que foi uma contribuição a um ato futuro. Pode ser uma contribuição ao ato futuro. Outros não fazem isso ainda bem, dizem assim, olha, vamos tratar, não precisa de lavagem, ou vamos fazer uma lavagem, ou carvão ativado, seja lá o que for, deixa uma observação hoje aqui um pouquinho e manda para casa. 20 comprimidos de melhoral, não vai precisar fazer lavagem provavelmente, talvez precise. Outros fazem com 5 comprimidos de melhoral infantil lavagem. É uma forma de punição. Porque não é fácil aquela lavagem, meter uma sonda no nariz, aí ele põe aquela sonda mesmo, porque ele acha que pondo aquela sonda ela não vai mais colocar, né? Entendeu?
Então, são coisas assim. Punir a pessoa que já está querendo acabar com a própria vida. Né? Difícil. Isso já houve no passado no Japão. Para quem sabe, porque o suicídio é um homicídio de si próprio, e que no Japão, aqueles que conseguiam o suicídio eram devidamente enterrados, e os que não conseguiam eram devidamente encarcerados pelo crime de atentado contra a própria vida. Por isso, eles tinham naquela época o harakiri, né? Porque aquele ali praticamente não escapava ninguém. Era uma arma bem robusta e que fazia um dano imenso no abdômen e não dava tempo de ser socorrido. Muitas vezes a vítima caía sobre a própria faca, o que daria ainda mais profundidade ao ato. Então, veja bem, isso aí é o que se sabe, o que se vê, o que se percebe em relação a isso. As nossas dificuldades de lidar, talvez, com as nossas impotências, de dizer para o outro assim, para com isso, rapaz, a vida é boa, e coisa parecida. O suicídio ele é quase sempre anunciado, mas existe uma coisa pior, que essa aí é dificílima. A gente diz que essa aí, só Deus. É o rapto suicida. É aquela pessoa que já pensou, geralmente, também tem o que nunca pensou, mas é raro, que já pensou, muitas vezes que já tentou, mas que está bem. Mas que está bem. E uma situação vivencial X pode levá-lo ao suicídio. Isso pode durar entre a ideação, o comportamento suicida e o suicídio, 10 minutos. Então, isso é difícil. Então, vou contar a história, assim, de uma pessoa. Um paciente muito bem, totalmente tranquilo, e aí começou a fazer um pacote de viagem com amigos. Os amigos estavam animados e ele também se animou. E estava no computador. Fechou a viagem no computador. Alegre e satisfeito depois de fechar a viagem. Saiu do escritório onde ele tinha fechado a viagem, alegre e satisfeito, mostrou para a mãe que ele tinha fechado a viagem, disse que ia dar uma comemoradinha, tomou um cálice de vinho, etc. E foi para o quarto. 10 minutos depois houve um estampido. Agora, uma pessoa que planeja uma viagem, que faz uma viagem, não quer se matar. Tá? Não quer se matar. Então, isso é o que a gente chama de rapto suicida. É muito difícil isso. O que aconteceu, não houve carta, não houve nada. São os raptos suicidas. Não tem nenhum tipo de planejamento. O que aconteceu não se sabe. Chega a uma série de possibilidades. Ele viu que ele iria fazer uma coisa muito boa, mas que, como todas as coisas boas, segundo a mãe depois falava que ele fez, depois vinha uma tristeza muito grande, porque a vida não era tão boa quanto aquilo que ele tinha feito. Segundo, o álcool, mesmo em pequena quantidade, diminuiu a crítica e fez, então, que aquele pensamento da posterior tristeza, depois da viagem, né, fosse tão grande quanto a sua desejo passado de suicídio, revivenciado naquela hora, até que ele consumisse o ato. Ou consumasse, aliás, o ato. Tá certo? Entenderam? É muito difícil. O suicídio é uma coisa difícil, mas se chama rapto suicida. Esse praticamente ninguém salva, a não ser que seja uma coisa errada. Eu já vi um rapto suicida num paciente que deu um tiro, pegou no osso rochedo, é um osso muito duro, mesmo assim ele ficou com umas sequelas faciais, né, um desvio de lábio, etc., mas esse não se matou. Mas esse aí ninguém evitou, né? Só Deus, como se diz. Então, essa situação é muito difícil dizer o que é o rapto suicida. Então, os pacientes, eles, de um modo geral, querem morrer ou não querem morrer? Não. Eles são ambivalentes. Eles não querem continuar vivendo daquela maneira, mas eles querem viver sem sofrimento.
Então, na verdade, eles não querem acabar com a vida, eles querem acabar com a dor, com o sofrimento. E é muito difícil, às vezes, acabar com o sofrimento. Mais homens se suicidam, mas mais mulheres tentam o suicídio. É que os homens, de um modo geral, o fator de suicídio é um fator mais pesado. Arma de fogo, enforcamento, e as mulheres, geralmente, medicamentos ou determinados venenos. Agora, né, eu gosto muito de brincar em palestra, mas eu digo que suicídio eu tenho que me segurar. A mulher, na verdade, ela tem uma preocupação com a aparência até na hora da morte. Né? É muito difícil estar ali sob uma corda com a língua para fora. Se ela não gosta. Né? Ou com o cérebro estourado. É uma realidade. Ou com o cérebro estourado. Mas tem outro problema. As mulheres hoje querem tanto se igualar aos homens que está aumentando o número de enforcamento em mulheres. E nós estamos começando a ficar preocupados com isso. Né? Antigamente o homem só tinha medo de corda da mulher com medo de apanhar, porque tem mulher que bate. Mas hoje não. Corda na mão de mulher também deprimida passa a ser perigoso. Mas essa é a característica. A idade é de 15 a 39 anos, a maior parcela de suicídio. Olha só, que triste. Numa fase ainda em que ele nem começou a ter uma produtividade, numa fase em que ele é mais produtivo. Uma fase em que ele está escolhendo coisas da vida, uma fase em que ele é mais produtivo. Tem um fator genético muito importante. Se ele já teve, ele próprio, desejo de morrer ou tentativas prévias, ele é um forte candidato a tentar novamente. E se ele tem familiar que já tenha tentado o suicídio, também ele pode tentar novamente. Tem um suicídio que aconteceu aqui no interior do estado, deve ter uns 15 anos. Eu cheguei aqui em 93, eu tenho mais de 20 anos aqui. E aí, essa pessoa, ela se suicidou com a mesma arma que o pai tinha se suicidado. Foi uma falha, provavelmente, das autoridades policiais. Nem recolheram a arma. Né? Olha que absurdo. Claro que ele ia usar outra arma, mas aquilo teve uma simbologia maior. Talvez até não acontecesse. A mesma arma que matou o pai, matou o filho. E causado por ele mesmo, por eles mesmos, porque é um ato deliberativo. Né? Ele mesmo faz aquilo, em determinado momento. Ele tem uma pulsão de morte maior, muito grande. Ele introjeta figuras dele, e ele mata as figuras dele, dentro dele, ao mesmo tempo, as preserva lá fora, para sofrerem a própria dor. É muito comum o suicida, ele está agredindo naquele momento pessoas amadas. Isso é muito comum. Então, nós temos aqui, por exemplo, não sei se o capitão Reis veio falar aqui com vocês, é excelente, ele tem uma experiência boa, mas se um suicida filho estiver dentro do quarto com uma arma na mão, querendo se matar, não entre no quarto. Ele vai atirar na cabeça. Chame o corpo de bombeiros. Né? Chame um psiquiatra. Chame um psicólogo. Não, chame antes o corpo de bombeiro. Mas, né? Porque, na verdade, é o seguinte. Naquele momento, precisa de alguém sem esse vínculo afetivo e precise conversar com ele. Quando conseguirem tirar a arma da mão dele, aí você entra. O filho tem isso, o marido tem isso. Esse tipo de morte, esse tipo de agressão. Ou seja, ele se enforca na área, né, de serviço de casa, por exemplo. Já viram isso? Né? E deixa uma marca que não dá mais para morar naquela casa. É muito difícil. Os sobreviventes do suicídio, não sei se alguém já falou, hoje a gente fala em prevenção e pós-venção. Isso é importantíssimo, se der tempo a gente fala. Né? Mas não é fácil continuar no mesmo lugar onde ele cometeu o ato.
E os atos cometidos dificilmente são em outros locais importantes, distantes, do que a família usa. Um paciente em que a família toda ia caminhar no final do dia em determinada praça, ele levou uma corda para essa praça, onde a família ia. Quer dizer, foi fora de casa. Podia ser outra praça, né? Esse não conseguiu o ato, não. Mas a corda já estava lá e ele já estava se pendurando. E o desespero de uma mãe, eu posso falar de dezenas de suicídios, tentativas de suicídios, porque é a prática da vida psiquiátrica. Então, eu sei por quê. Nós discutimos esses casos diariamente. De uma mãe, eu não cheguei a conhecer essa mãe, mas assim, eu tenho a ideia de 1,50 m, gritando, pedindo socorro, segurando o filho pelos braços, que estava quase agonizando, segurando numa corda. O filho escapou. Agora, o segundo, às vezes o pessoal exagera um pouco o que conta, mas ela 1,50 m, o filho de quase 1,80 m, né? E ela carregando esse filho enquanto chegava a vizinhança para carregar. Quer dizer, o amor de mãe conseguiu que ela carregasse um peso quase 2 vezes o seu próprio peso, né? Deve ter ganhado uma hérnia de disco, alguma coisa aí, mas amor de mãe fez isso. A gente diz que só louco tem força, mas aí essa loucura de amor parece que é um pouquinho maior. Isso aí é importantíssimo, o que acontece na vida para se salvar, por exemplo, um filho suicida. E tem que saber que existe sim uma agressão ao outro. A gente diz que entram num estado de morte, de alguma forma, morrem parcialmente ou totalmente de 5 a 10 pessoas em volta desse suicida, e que 60 pessoas, entre familiares, amigos, parentes, outros, etc., vão sofrer pela perda que tem. A maioria deixa uma carta culpando, ou tentando desculpar, culpando os outros, né? Não é pelas brigas do meu pai, pelo espancamento da minha mãe que eu estou me matando, né? Então, isso é difícil, entendeu? Não é que eles não aceitassem a minha orientação sexual, entendeu? Então, essas coisas que se encontram, hoje está quase proibido. Nós tínhamos um trabalho de um colega de Campinas, ele tinha mais de 100 cartas de deprimido. Ele mostrou num congresso para nós, impressionante. Todas as cartas tinham algum grau de agressão à família ou à sociedade. E a família é culpada por isso? Não. Não é bem assim. Tem a sua parcela, talvez. Todo mundo tem sua parcela. E isso fica muito difícil, a gente dizer o que é que pode ser feito e o que pode deixar de ser feito numa hora dessa. A verdade é a seguinte: cão que ladra, morde. Essa é a tônica do suicida. Se ele diz: a vida já não me vale a pena, eu nem sei por que estou vivendo, eu acho que eu tinha que acabar com esse sofrimento. A gente tem que tomar cuidado, principalmente se tiver história para isso. Tentar encaminhá-lo para um tratamento. Muitas vezes ele pede ajuda explicitamente. Eu penso em morrer. O assunto precisa ser falado com ele numa consulta médica ou numa consulta psicológica, precisa ser falado abertamente. Nós temos um colega no Rio de Janeiro, um psiquiatra famoso. Eu não vou dizer que isso esteja certo, eu não faço essa conduta. Doutor João Romildo Bueno, talvez alguns já tenham ouvido falar, foi até meu orientador no mestrado, e ele falava disso, do livro dele, que ele dizia, o livro dele não, o livro de cabeceira dele, que era assim: 101 formas de cometer o suicídio. E que ele lia com os pacientes suicidas. Ele diz que dava certo, que ele saiu de lá sem vontade de fazer aquilo. Eu não sei não, eu não teria isso, eu não faria isso, tá? Eu nem sei se ele faz ainda isso hoje, nunca mais eu ouvi falar do assunto. Mas eu acho que falar do suicídio é importante para o paciente. Ele quer falar sobre aquilo, ele só não tem como. Com quem que ele vai falar aquilo?
Aí ele usa o quê? As redes sociais. E as redes sociais são muito boas, mas também são muito ruins. Porque de lá você vai ouvir palavras que podem te ajudar. Eu estou pensando em acabar com a vida. Se alguém do outro lado diz assim, cara, eu também já pensei. A minha estava uma desgraça, eu pensei que não tinha saída. Procurei atendimento médico, isso. Me dei um tempo. Te dá esse tempo. Antes de você fazer uma besteira, te dá. Diz assim, olha, eu vou me dar 30, 60, 90 dias, porque isso aí ajuda. Agora, encontra aquele outro lá. Rapaz, faz. Se fizer, eu faço atrás. Isso acontece. Isso que proibiram na Alemanha a distribuição e o Vaticano na época do livro do Werner, Os Sofrimentos do jovem Werther, não sei se alguém leu isso, de Goethe, porque era um personagem que foi abandonado pela esposa, ele usava amarelo e azul, por isso que eu digo que eu não sei se tem a ver um pouco isso com a campanha Setembro Amarelo, porque se dá várias outras coisas para essa campanha, né? O sinal amarelo e coisas parecidas, em que ele cometeu o suicídio. E aí, na ocasião, muitos rapazes daquela ocasião, pelo mesmo motivo, teriam cometido suicídio. A gente não sabe até quanto foi muitos, porque naquela época não tinha rede social, né? Então, o imaginário levava muitas coisas que às vezes não eram reais. O que hoje se põe fake na mídia, se colocava fake no imaginário. A verdade é que foi proibido, mas falar do suicídio pode sim, mas depende como, né? 30 Reasons Why, isso aí tem certas coisas preocupantes, baleia azul, são coisas preocupantes, do jeito que são vistas, mas é o jeito como é abordado. A mídia não pode glamorizar. Um ator famoso que se suicidou, ele vai dizer assim, poxa, olha lá, o cara está indo contra todo esse movimento social, está mostrando que ele é um ator famoso, que não precisava fazer isso, mas ele fez para mostrar para a sociedade que é isso. Está glamorizando o suicídio, se você mostra disso. Mas se você mostra aí, olha aí, está vendo? Um ator famoso é como qualquer um de nós, tinha os sofrimentos dele, ou então estava envolvido com droga, com álcool, que favorece isso. Se você mostra a dificuldade, você se põe na mesma condição, não de inferioridade em relação ao ator famoso, e que a doença pode acometer qualquer pessoa, e que ele deveria ter tratado, mas se ele não o fez, você pode fazê-lo. Isso é uma coisa importante. É como tem que ser mostrado. E a mídia, ela tem tentado frear por conta dos movimentos dos conselhos, Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu não sei se vocês sabem disso. Tá? Que tocou muito disso, chegou a levar até para o Congresso, e agora a mídia está mais assim. Né? Ou de causa definido, não se sabe quem que é, parece que foi suicídio e fica mais ou menos por isso. Porque ninguém se suicida porque é uma pessoa boa que quer mostrar isso. Só lá, no Oriente Médio, que, aliás, ali tem uma coisa muito boa, né? Mas isso é só para lá, para eles, para nós. Para nós não tem. Eles se matam e têm direito a 7 mulheres lá em cima, tal, etc. Para nós não tem isso, então isso depende da região, né? Então, essa é outra história. E aí eles têm as crenças dele. Tem gente até que está indo daqui para lá para se matar lá. Mas parece que não serve. Tem lá uma lei deles que é só se for naturalizados. Então, bem, isso é suicídio. Nós vamos falar um pouquinho de terapia biológica, senão eu vou ficar me estendendo falando sobre isso. E depois, então, eu abro para perguntas, para a gente ver o que é que pode falar. O que é que a gente pode falar? Veja bem, desde as épocas antigas se achava que a gente podia usar alguns tratamentos para os doentes psiquiátricos. Quando você via que as pessoas eram estranhas, saíam da normalidade, aquilo que a gente faz hoje para passar soluço, susto, já foi usado para tratar o doente psiquiátrico. Não deu certo. Você dava um susto nele e te dava um carreirão.
O sono, também teve os templos dos sonhos, né? E do sono e dos sonhos, em que ele ia dormir, sonhar com coisas boas, etc. Mas isso aí, até hoje não, até pouco tempo foi usado na sonoterapia. Também ali não dava muito certo, até porque dificilmente, mesmo com os templos dos sonos, e com toda uma característica de silêncio e coisas mais, eles não conseguiam dormir, porque a doença mental há uma perda total do sono. Os banhos quentes e a música suave até hoje. Veja só, olha coisas da antiguidade, Desde antes de Cristo até o início, nos primeiros anos depois de Cristo, se usava isso. Banhos quentes ainda se usa. Tomar um banho quente para dormir, por exemplo, é uma coisa boa. Você relaxa e dorme. Relaxa e dorme mesmo, porque ele faz mal para a atividade sexual. Então, se você quiser dormir, tome um banho quente. Se não quiser dormir, tome um banho frio. Então, depois veio a eletroterapia, começaram a fazer com os imperadores. Veja bem, essa eletroterapia, aqui, olha aí, ó. Essa eletroterapia se usava em guia elétrica, não tinha energia elétrica, né? Colocava nos imperadores, melhorava a enxaqueca. Conta a lenda que passava de alguns, mas para outros só castigava o imperador. Era uma forma do súdito de forrar um pouquinho que tinha sofrido durante o dia, né? Mas não sei. E foi usado o tempo todo. A malarioterapia é colocar o plasmódio, ele dava aquela febre altíssima até chegar muitas vezes à convulsão, e quando ele voltava, teoricamente, estaria melhor. Puxa vida, mas se fez tudo isso, barbaridade na psiquiatria, né? A cânfora matou muita gente, porque também se dava cânfora de hora em hora, de 2 horas, até uma convulsão. E ela é um perigo. Mas aqueles que voltavam da convulsão, alguns voltavam melhor. Não se entendia por que se fazia isso, mas era muito pouca a melhora. A insulinoterapia, colocava insulina, injetava insulina, a glicose baixava, e aí ele fazia uma convulsão. Alguém já viu uma hipoglicemia severa? Convulsão, depois entrava em coma, dava glicose, ele saía do coma, voltava, e dizem que alguns melhoravam. Foi usado até a década de 30 do século passado. A lobotomia pré-frontal, ela é usada até hoje. A gente ainda tem alguns pacientes assim. Pacientes extremamente agressivos, doenças incontroláveis, foram feitos todos os tratamentos possíveis e imagináveis, aí ele pode partir para uma loboterapia. A loboterapia é dificílimo você conseguir, né? Aqui nós devemos ter em Campo Grande uns dois ou três pacientes, né? Com loboterapia frontal. É difícil conseguir, porque você tem que ter parecer de mais 2 outros colegas psiquiatras, que também tem que fazer seus esquemas terapêuticos ou apenas concordar com todos os esquemas terapêuticos feitos em doses plenas. Se essa medicação é usada de 10 a 50 miligramas, se ele usou 40, não pode mais ir para loboterapia. Então, ele tem que fazer até 50 miligramas esse. Ele tem que unir porque aqui talvez vocês tenham algum médico na plateia, mas, por exemplo, é um antipsicótico típico com atípico, mais um estabilizador, tem que fazer pelo menos a tríade, fazer ou de depósito, e tentar durante 3 meses aquele esquema. Não resolveu, aí pode dizer que ele é resistente, refratário, se ele fizer mais de um esquema desse, não tiver jeito, a agressividade é muito grande contra ele ou contra outros, a loboterapia. É raríssimo loboterapia. Esses pacientes que têm 2 são pacientes antigos. Não tem uma loboterapia feita nos últimos 12 anos. No Brasil, nós temos a loboterapia mais recente feita em São Paulo e Minas, se eu não me engano, que são dos últimos 2 anos. E depois de tudo isso, ele vai para uma comissão, que é a Câmara Técnica de Psiquiatria do CRM local. O CRM, a Câmara Técnica de Psiquiatria, concorda, vamos dizer, ou discorda daquilo, vai para o plenário do CRM, olha lá, hein? Você diz assim, puxa vida, está mais difícil que a prisão do Lula. Mas é assim, aí vai para o plenário, no plenário eles, vamos dizer, concordam, quando concordam no plenário do CRM Mato Grosso do Sul, vai para Brasília, para o CFM,
passa pela Câmara Técnica de Psiquiatria do CFM, a Câmara Técnica concorda, vai para o plenário do CFM, depois que for para o plenário do CFM, é comunicado ao Ministério Público Estadual, daqui volta para Campo Grande, por exemplo, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Estadual concorda, depois de ver tudo aquilo, e aí faz. Aí você diz, puxa, mas esse cara já matou muita gente, né? Não, ele está em contenção química maior, etc, etc. Aí depois fica tranquilão, não mata mais ninguém, mas ele pensa, ele fala, ele não tem função executiva de como é que ele vai resolver um problema, mas não tinha outro jeito, mas é raríssimo isso, principalmente nos dias de hoje. Eu não tenho nenhum paciente meu que tenha feito lobotomia pré-frontal. A sonoterapia, vocês já viram, eu quero fazer sonoterapia. Tem gente que já fala isso hoje, né? Ela já não existe há 10 anos. Mas ainda tem, as pessoas falam sonoterapia. Porque você não pode seguir, não pode dormir durante o dia, no ritmo nós temos a melatonina à noite e o cortisol de dia. O ritmo melatoninérgico para dormir, o cortisólico para acordar. Por isso que quem acorda depois das 10 fica mal-humorado, já viu? Hein? Quem que fica mal-humorado depois das 10? Mulher não conta porque já fica mesmo. Se tiver na TPM, então não tem cortisol que segure. Assim. Mas aí, depois das 10, piora, que é o pico do cortisol. Então, o cortisol ele te avisa que é vigília, é para estar acordado. O melhor sono que tem é o sono noturno. Então, o que se faz hoje com o paciente é fazer que ele durma bem à noite, quantidade e qualidade, e que acorde de dia. Por isso que os hospitais psiquiátricos têm o quê? Terapia ocupacional. Vão chamando os pacientes no início da manhã para ele acordar, para fazer algumas coisas. Quando é que se põe o paciente para dormir? Quando ele chega muito agitado, querendo quebrar tudo, matar tudo, aí não tem outro jeito. Ou vai deixar o paciente amarrado ali, vai se machucar todo amarrado. Então, faz a contenção química. A moda nossa brasileira é muito parecido com a moda americana. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver um pronto-socorro americano. É mais bonito só, né? Tipo umas algemas na cama, toda acolchoada, né? Tem paciente até que gosta de ser amarrado ali. Então, é tudo bonito e medicado. Aí ele dorme. De tanto horas se tira a medicação, né? Não chega muito perto. Tudo bem. Aí, medica de novo. Então o negócio é esse. Vai até vendo quando ele está um pouquinho melhor, porque o medicamento que ele está sendo feito, forma injetável, está agindo para que ele melhore aquele estado psíquico. Entenderam? Não é o sono que está melhorando. É o medicamento que, infelizmente, não está sendo feito em vigília, está sendo feito em sono. O choque cardiazólico, muito parecido com a acetilcolina, e aí chegou então a eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque, que foi em 1938 no mundo feito, uma melhora no esquizofrênico, e no Brasil, em 48, 10 anos depois, na USP, Antônio Carlos Pacheco e Silva, famoso no Brasil até hoje, esse médico trouxe esse tratamento. Só que nessa época, eu formei em 83, terminei a minha residência em 85, e aí, nessa época, a gente ainda fazia muita eletroconvulsoterapia, quase que indiscriminadamente, tinha muito pouco medicamento. Os medicamentos, eles apareceram na década de 50, alguns em pesquisas, eles foram amplamente colocados no mundo, em 60, no Brasil, em 70, a clorpromazina, que é o Amplictil, o haloperidol, o fenobarbital. Aí já diminuiu, mas ainda se fazia muito. Eram os chamados antipsicóticos típicos. Né? Antigamente, o medicamento que aparecia nos Estados Unidos, hoje, 10 anos depois, vinha para cá. Agora não, é quase online, já vem por rede social. Né? É rápido isso. Mas por que tem lá e a gente tem que importar? Ali é outro problema. Ali é problema de Anvisa, que não concorda com esse medicamento para o nosso povo, para a nossa cultura, para os nossos costumes, etc., etc., uma série de coisas. Aí tem que mostrar trabalhos aqui que esse medicamento também pode ser bom aqui. Não é pela demora.
pela condição de conhecimento. Tem medicamentos que podem ter aqui e não ter nos Estados Unidos. Hoje, porque o FDA lá também não está concordando ainda com aquele medicamento. Então, essa parte, ela não é assim, o medicamento que foi bom lá vai ser bom aqui. Mas a maioria não tem problema nenhum. Os trabalhos mostram e a Anvisa concorda rapidamente. Então, a eletroconvulsoterapia foi mostrada e a estimulação magnética é outra coisa que nós vamos falar. Em 85 foi a primeira dela, mas só em 2001 também foi visto na USP. Então, a USP, como vocês estão vendo, infelizmente, é o nosso único centro de pesquisa, praticamente. Claro, a Unifesp é muito boa, a Unicamp é muito boa, aí depois vem a UFMG e depois vem a UFRS. Né? São as 5. Mas é assim, primeiro USP, segundo USP, terceiro USP, depois o Unifesp, depois Unicamp, depois o UFMG, depois o UFRS. Né? E o FMS? Não, isso é outro assunto. Vamos lá. Isso aí é dinheiro, é pesquisa, é difícil. O pessoal aqui é interessado, mas ninguém faz pesquisa sem dinheiro. Ninguém faz. É uma pesquisinha ou outra, né? Entendeu? Como é que está o número de gripe nos estudantes de psicologia? Mais ou menos isso, porque não tem muita coisa para fazer. Então, infelizmente, as coisas ficam muito difíceis. Aí nós vamos falar sobre um pouco de eletroconvulsoterapia. O famoso eletrochoque. Eu queria falar um pouquinho antes de falar do eletrochoque. Deixa aqui essa eletrochoque no Brasil, ele é visto diferente ainda de outros estados. Isso nos faz assim nos nossos congressos internacionais. Hoje nem tanto, mas assim, há uns 5 anos dava alguns dissabores, a ponto de, nos estaduais, os colegas dizerem, quem tem interesse nisso, por favor, vamos evitar perguntas como X, porque nós ouvimos algumas coisas feias. Às vezes é porque também o pessoal não mede palavras de outros locais, entendeu? Então eu vou colocar o que é que eu estou dizendo, senão ninguém entende. Né? Mas um pronto-socorro, aqui um pronto-socorro psiquiátrico, por exemplo, que vocês conhecem, é o CAPS, né? CAPS 3 é um pronto-socorro psiquiátrico hoje. O Hospital Nosso Lar tem um meio pronto-socorro psiquiátrico, mas ele tem que entrar pela central de vagas, não pode ir direto para lá, infelizmente. Outro que tinha um pronto-socorro psiquiátrico era a Santa Casa, que criminosamente fecharam. Certo? E hoje tem um pronto-socorro psiquiátrico particular, que é da Clínica Carandá. Particular. Ora, 30% no máximo da população tem convênio particular. Quem sofre é o SUS, é o pessoal que não tem isso. Bem, vai hoje a Secretaria de Saúde, né, a Anvisa, lá, o CFM, e entra na Clínica Carandá. Se a Clínica Carandá tiver um aparelho de eletrochoque, é indiferente. E se não tiver um ambu, você sabe o que é ambu? Você sabe aquilo para respirar? Que é de balão? A clínica fecha. Né? Talvez não feche. Eles vão dar uns dias para regularizar, vão cobrar uma multa, etc, etc. Não pode deixar de ter ambu. Aquilo pode salvar uma vida. Enquanto chega lá o SOS Unimed, a Qualisalva, e leva para um centro maior. Né? A gente faz o ambu até entubar o paciente, etc, etc. O paciente pode infartar lá dentro, ou coisa parecida. Tá certo? Não pode ter nenhum pronto-socorro. Eu estou falando psiquiátrico para você ver que o pronto-socorro psiquiátrico é um pronto-socorro médico. Não pode ter, deixar de ter. Ó, nos Estados Unidos, se não tiver um ambu, também vai fechar. Isso é uma coisa do mundo todo. Tá certo? Nos Estados Unidos, também, se não tiver no pronto-socorro psiquiátrico com eletrochoque, ninguém vai ligar, não é? Fecha o hospital. Nos Estados Unidos, fecha o pronto-socorro psiquiátrico.
não pode deixar de ter eletrochoque num pronto-socorro psiquiátrico americano. Então, veja bem, em Yale, eu visitei lá, tem um pronto-socorro psiquiátrico a ponto, está lá, ó. Toda coisa e o eletroconvulsoterapia lá. Tem que estar lá. Por quê? João, por exemplo, não tem João aí, não tem? Então a gente põe outro nome. Sebastião. Aí, eu fiz isso uma vez, eu disse, então, Sebastião, ele disse, tem dois. Fica difícil. Bem, fulano chegou ali na Afonso Pena com a Ceará e tentou pular da ponte. Alguém pegou ali pela gola de camisa, quase enforcou o homem, outros pelo braço, tiraram. Isso aqui é fictício. Não teve isso aí. Tá? Colocaram no carro e levaram lá para a Clínica Carandá. Clínica Carandá atendeu esse menino, tal. O médico disse assim, chamou a família, disse assim, olha, o fulano tentou um suicídio agora que se não fosse seguro pela mão, ele ia concretizar o ato. Ia cair da queda, ou atropelado, ou coisa parecida lá embaixo. Aconselhável a eletroconvulsoterapia. De jeito nenhum. Choque no meu filho, não, ele ia morrer. Choque no meu filho, não. Vamos medicar. Medica, tal. Fica lá, 1, 2, 3, 4, até sair de alta. Sai de alta. Muitas vezes bem. Sai de alta, muitas vezes bem. Uma série de medicamentos, etc. Tem tratamento, né? Vigilância 24 horas no hospital. O hospital também se mata e muito. Tá certo? Isso. Só isso que se faz. Nos Estados Unidos, fulano tentou pular no pudilão, chegou lá, eletroconvulsoterapia, orientação médica. A família, ela pode dizer que discordou do procedimento. Não que não concorda, é tract. Eletroconvulsoterapia. Tira quase 100% a vontade de um novo suicídio nas próximas horas. 100%, quase 100%. A eletroconvulsoterapia bem feita, ela tira quase 100%. Se acontecer isso com meu filho, eu nem penso 2 vezes. Já deixei dito em casa, se eu tentar pular do pontilhão, eletroconvulsoterapia, urgente. Bem, aqui se faz em todo hospital psiquiátrico. Pouco. Essa semana na Carandá, eu acho que é uma semana grande. 2 eletroconvulsoterapia. 2 na segunda, 2 na quarta, 2 na sexta. Semana passada, nenhuma. Nosso lá, não sei como é que está, talvez um pouquinho mais, talvez. Né? Porque eles lidam com os convênios todos. No Carandá, infelizmente, é só particular. Tem paciente que faz particular e já sente depois de um tempo e vem fazer. Não, eu estou ficando mal, quero fazer eletroconvulsoterapia. Não se fala porque tem vergonha de dizer, sabe o que é que eu trato? Eu tomo eletrochoque, né? Como é o nome? USP de São Paulo. Quantas vocês acham que eles fazem por dia? Alguém sabe ou arrisca dizer? Vou dar as alternativas. 5, 10, 15. Hein? Eu menti na alternativa. Dei outra lá. 60. 60 eletroconvulsoterapia por dia. São Paulo. O Sistema Único de Saúde foi convencido que deve pagar uma parte disso. Por um tempo eles passaram a fazer 30 por causa da falta de verba passada. Mas estão voltando a fazer as 60. Puxa vida, hein? Será que esse negócio assim, a gente tem um estigma imenso com a eletroconvulsoterapia? Aí, quando eu falei daquelas perguntas que a gente dizia, né? Quando um residente, a gente põe residente erra demais, né? Fez uma pergunta para o americano, no brasileiro, de psiquiatria, em que ele foi convidado em eletroconvulsoterapia, em que ele mostrou um número, né, astronômico de ter feito num dia só, num estado americano, de mais de 100 eletroconvulsoterapia. Ele perguntou, mas doutor, se é bom assim, por que aqui se faz tão pouco? Ele podia saber que São Paulo já se fazia muito, mas ele não sabia.
e ele disse assim, ó, infelizmente isso significa atraso. Aquele americano podia apanhar no Brasil, mas assim, todo mundo ficou, né, sem saber o que fazer. Em vez de bater no americano, lá fora queriam bater no residente. Pela pergunta que ele fez. Então, para vocês terem uma ideia o que é a eletroconvulsoterapia, ela é difícil. Quando eu me formei a eletroconvulsoterapia, ela era feita com uma simples sedação, chegou a ser feita sem anestesia, por isso bicho de 7 cabeças, é tortura, é isso, né? O professor Zé Carlos, que foi quem me pediu para vir aqui, ele já mandou os estudantes dele irem assistir sessões lá com a gente, não sei se tem algum dos estudantes dele aqui que tenham ido assistir, quer dizer, hoje é o que a gente chama de método humanizado. Antigamente não, né? A gente fazia bastante, porque não tinha muita coisa a fazer. Hoje tem muito medicamento, não precisa ser a primeira opção, deveria ser a primeira opção em tentativa de suicídio frustrada. Tentativa de suicídio frustrada deveria ser a primeira opção. E nós não somos. Esse aqui é um erro na psiquiatria por causa da nossa compreensão cultural. Entenderam? Mas deveria ser a primeira opção em tentativa de suicídio. Uma tentativa de suicídio diz que as próximas vão ser, também vai acontecer. Mas se vocês imaginarem, o que é a eletroconvulsoterapia hoje? São 2 eletrodos colocados aqui, bifrontotemporal. Aqui tem ó, o scalp, a calota craniana e o cérebro. Ele passa uma corrente aqui com baixa resistência até o scalp, alta resistência entre o scalp e o osso, que é muito resistente, e o cérebro aqui dentro, baixa frequência de novo. Com isso, ele um curto-circuito cerebral é eletroconvulso, vai causar uma convulsão, que nem sempre é vista a olho nu, pode ser vista só no aparelho, de acordo com se fizer ou não bloqueador neuromuscular, e depende do anestesista. E uma convulsão que dura, de modo geral, de 15 a 30 segundos. Ele está sob anestesia de propofol, depois termina isso, mais uns 3 minutos, 5 minutos, ele volta ao normal, não lembra do ato, como não lembrava também quando era só sedação, e, de modo geral, a melhora começa a se ver. São 6 a 12 aplicações as preconizadas, mesmo que ele melhore com 1 ou 2. Quando ele melhora com 1 ou 2, de modo geral, se faz 6. Ah, mas ele não tira a vontade de se suicidar com 1? Pois é, mas quem tem vontade de suicidar está deprimido. Ele tira a vontade de suicidar, mas ele não tira os sintomas depressivos com 1. Tá certo? Os aparelhos hoje novos, eles são assim com onda quadrada. Antigamente eles eram assim com onda senoidal, então dava muito esquecimento. Ficava todo esse tempo exposto à eletricidade. Hoje a exposição à eletricidade é só essa. Os aparelhos antigos, eu ainda cheguei a ver esse aparelho, eram horríveis. Hoje esses são aparelhos modernos. Esse é o aparelho que nós temos na Clínica Carandá. Esse é um outro tipo de aparelho. E esse é um aparelho mais sofisticado que já sai o eletro aqui. O nosso eletro sai no computador. Ele é acoplado a um computador e sai no computador. Entenderam sobre eletroconvulsoterapia? Isso aqui é para a gente entender um pouquinho o que fala, né? O que ouve. Eu trabalho no meu consultório com estimulação magnética transcraniana. O paciente chega lá comigo e diz assim, doutor, eu vim aqui porque eu sei que o senhor trabalha com estimulação elétrica transcraniana e eu ouvi falar que ainda tem clínica por aí, ó, só baixinho, eu estou falando para o senhor. Tá? Só baixinho, que ainda faz aquele tal de eletrochoque. E então, eu estou vindo aqui que o senhor já faz essa coisa mais moderna. Ainda bem que o senhor veio aqui, se fosse na Carandá, a gente ia fazer eletrochoque. Porque sou eu que faço lá também. Bem, a verdade é a seguinte. A estimulação magnética transcraniana, ela veio para
ela veio para passar uma corrente elétrica antes com uma corrente magnética. Então, é um aparelho, que vocês vão ver depois. Esse aparelho, ele induz esse campo magnético nessa bobina e ele atravessa o scalp. Então, não tem a resistência que tem na eletricidade, ela é magnética. E quando ele chega no cérebro, como é corrente alternada, ele passa para milivolts, 10 a 15% da carga da eletroconvulsoterapia. Ele dá um choquinho. O mesmo choque. Mas por que a gente tem que falar em choque? Ó, lembre-se o seguinte, quando você tem um problema de fisioterapia e não te dá um choque no músculo, vocês não viram lá que o romano, lá, o imperador romano, eles colocavam em guia nele? Eles, né, os súditos diziam assim, vamos pegar hoje o imperador, né? E passava lá, lembram disso? Se descobriu há muito tempo a energia elétrica. Então, a energia elétrica o fisioterapeuta usa. Quando alguém está naquela fibrilação atrial lá no pronto-socorro, a primeira coisa que você quer é um desfibrilador, não é? Vocês já viram o pulo que o homem dá na cama? A elétrica? O coração volta. Você sabia que aquilo, quando dá um choque, ele para e depois ele volta? Igualzinho na eletroconvulsoterapia, no choque. Também ele dá uma parada e volta. Ele volta no ritmo melhor, ou seja, ele melhora a neurotransmissão. Isso aqui também. O cérebro, o coração e os músculos são altamente eletrizados. Nós precisamos usar a parte elétrica com ele. Então, vai dar o mesmo choque. Só que a estimulação magnética, ela é localizada. Desculpa, ela é localizada. Localizada. Enquanto a eletroconvulsoterapia, ela é generalizada. Ela veio para substituir, mas não substituiu. São duas coisas diferentes. Ela é tão boa quanto o eletrochoque para depressão sem sintomas psicóticos. Sem aquela pessoa que está com delírios, achando que está sendo perseguida ou coisa parecida. Mesma eficácia. Então, no caso desse, você pode preferir a estimulação magnética. Quando tem aqueles delírios, o eletrochoque é melhor. Risco de suicídio, o eletrochoque é melhor. Essa aí vai ter que ter uma observação muito grande, porque ela vai precisar de mais ou menos 24 sessões para melhorar a ideia de suicídio, 20 a 24. É feita diariamente, segunda a sexta, mas são 40, 45 dias. Se não tiver feriado, né, 1º de maio, por exemplo, já vai prejudicar. E assim por diante. Entenderam? Transtorno obsessivo compulsivo, estimulação magnética é melhor. Catatonia, pessoa catatônica que não come, catatonia letal, eletroconvulsoterapia é melhor. Então não ficou esse negócio de substituição, cada uma serve para uma coisa, elas se completam. Por isso hoje tem a neuromodulação, que é uma subespecialidade minha. Eu faço estimulação magnética no meu consultório, eu tenho uma clínica de estimulação magnética com 3 salas de estimulação, com as diferentes bobinas que existem. Pois é, o pânico é o seguinte, nem a eletroconvulsoterapia, nem a estimulação magnética resolve. É só medicamento ainda. Tem certas coisas que não. A estimulação magnética ela ainda está em estudo, porque ela estuda por área. Já tem trabalhos na USP para pânico, tem um trabalho muito bom de dislexia, hoje, interessantíssimo o trabalho, transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, e assim por diante. Mas ainda não tem uma área específica para pânico. Infelizmente, é medicamento. Tá? Então, elas se completam, elas não se substituem. Tá certo? O aparelho é esse. Aqui tem 4 módulos, na verdade são só 3. É o módulo principal. Esse aqui, o terceiro, é o módulo de refrigeração e esse de carga rápida. Esse aqui é um módulo de eletroneuromiografia, que só é usada por neurologista, que é para ver. Alguém já fez o
eletroneuromiografia aqui, é um exame de mais agulhinha? Não? É um exame gostoso, mais agulhinha. É, gostoso, né? Sai de lá com vontade de matar o aplicador. Esse é terrível. Isso aí é como é colocada a bobina na cabeça da pessoa, né? Não tem dor nenhuma, a pessoa conversa, ela pode ir dirigindo, voltar dirigindo, tranquilamente, não tem nada que... Essas aqui são as áreas usadas, hoje se usa F3, FZ, F4, C4, CZ, C3, P3. São as áreas hoje conhecidas. Mas todas essas outras áreas estão sendo pesquisadas e quem sabe a gente chega no tratamento do pânico. A neurologia tem todas essas indicações, ó. AVC, afasia, zumbidos, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, que é a famosa ELA, que é do Hopkins, não é o que morreu o físico. Transtorno do movimento, epilepsia, enxaqueca, membro fantasma, transtorno dolorosos crônicos. Na psiquiatria, depressão unipolar, depressão bipolar, mania, estresse pós-traumático, toque, alucinação aditiva, pânico, TDA, síndrome de Tourette, quase ansiosa demenciais. Só aprovado para uso clínico apenas depressão unibipolar e alucinações auditivas. É o que é, o resto está tudo em pesquisa ainda. As indicações hoje. A gravidez é uma delas. Já fiz em algumas pacientes gestantes, estou hoje fazendo numa mais. Isso aí é interessantíssimo, muito bom. Não traz nenhum problema para o gestante e evita o uso de grande quantidade de medicamento. Na lactação também, quando tem insuficiência hepática, renal ou cardíaca, você não pode tomar muitos medicamentos. Efeitos colaterais do antidepressivo, como ganho de peso, reclamado pela mulher, comprometimento da função cognitiva, reclamada por mulher e homem, principalmente pelo homem, diminuição da libido, reclamado pelo homem, e insônia. Né? Libido, homem e mulher reclamam, mas a mulher ela sabe como trabalhar isso bem. Bem, pacientes, ela aprendeu, né? Pacientes imunossuprimidos e oncológicos e os idosos polimedicados. Olha, eu falo bastante, tem que me avisar, por favor, tá? Presença de objeto, a contraindicação metálica em qualquer região da cabeça, excluindo a boca, clipe cirúrgico, implante coclear, etc., exceto de titânio. Marca-passos, pode, hoje tudo pode. Porque hoje eles têm blindagem. Os antigos não. É dificílimo você ver alguém com marca-passo antigo. Porque eles eram de antes da década de 2000. Ainda tem alguns locais que fizeram 2000 e pouco. A gente, às vezes, desconfia de alguns serviços não colocaram os negócios mal usados. Pode ser que tenha algum, mas, a princípio, tudo é com blindagem. Sem blindagem é um perigo. Você vai aplicar aqui e o coração para ali. Mas é muito difícil hoje o marca-passo sem blindagem. Bombas de infusão medicamentosa. As medicações, você tem só que perguntar o que é para saber o que pode melhor diminuir ou aumentar, por causa do risco de convulsão. Nunca vi um caso de convulsão, a gente faz isso desde 2008, a nível experimental, desde 2012 a caráter clínico. Doença cardiovascular instável, aumento de pressão intracraniana, isso aqui são cuidados. Eu tenho uma paciente com hipertensão intracraniana, mas que o neurologista deu parecer que eu posso aplicar, eu estou aplicando sem problema nenhum, ela já fez mais de 30 sessões sem problema nenhum. História de epilepsia e convulsões, você só tem que escolher o protocolo de a aplicação. Em vez de fazer alta frequência, faz baixa frequência. Opa. História familiar de epilepsia, menos cuidado, mas tem que ter. Outras doenças neurológicas. Crianças. Crianças não se sabe, mas 10 minutos. Eu tive uma paciente que eu pedi aparecer de mais de 2 colegas, um psiquiatra infantil me encaminhou. Era uma criança de 12 anos com uma depressão grave, uma ideação suicida, que a mãe não aceitava, em hipótese nenhuma, a eletroconvulsoterapia, que essa é permitida nessa fase. A mãe não aceitava, e aqui a gente tem que respeitar o que a mãe aceita, né? E aí eu disse que eu não podia fazer em criança,
mas que se dois outros colegas mandaram a mesma coisa, ninguém resolvia o problema do menino, é difícil, muito difícil o problema. Esse menino hoje está com 16 anos já, e ele faz a estimulação magnética transcraniana todo ano, um pouquinho. E ele saiu realmente da crise, está muito bem. Esse menino com estimulação, só com estimulação magnética, em grande quantidade. E essa mãe, eu digo, ela hoje é o meu cabo eleitoral nisso aí, porque o que ela faz de propaganda, para mim, é uma beleza, né? Se alguém já ouviu bem falar da estimulação magnética, é ela, hein? Então, tem os parâmetros de estimulação, né? O número de aplicações, hoje se faz de 20 a 40, 15 a 30 minutos, pode fazer até 2 sessões por dia. Hoje aqui só a Unimed Campo Grande paga o tratamento e não paga 2 sessões por dia. Aí começa a achar que não pode. Então, você perde com o paciente de fora, que não pode ficar aqui tanto tempo, você quer oferecer 2 sessões por dia, a Unimed não paga, e aí é difícil. Paciente de fora que tem Unimed Campo Grande, tá? Como, por exemplo, aqui da UANA, que usa Unimed Campo Grande, Coxim, se eu não me engano, tem alguns. Isso aqui eu não vou falar para vocês, são outras formas de estimulação, ainda não estão autorizadas, mas por corrente contínua vai ser uma coisa muito boa. Hoje tem a corrente alternada, tem a magnetoconvulsoterapia, que é usar carga alta até causar uma convulsão, porque se achava que a convulsão é que poderia tratar, mas hoje se viu que não, é a eletricidade. Nervo vago também se faz muito hoje, implante cortical, os procedimentos de lesão, que é aquilo que a gente falou para vocês. Uma delas muito feita é a Gamma Knife, também feita lá na USP, para toque principalmente. A estimulação cerebral profunda, que você põe hoje um implante, principalmente em Parkinson, já está sendo feito em caráter experimental. Aqui em Campo Grande já foram feitas umas 2 ou 3. Tem uma equipe de neurocirurgia que faz. É interessantíssimo, a cirurgia é interessantíssima, mas coloca um chip lá dentro, né? Aquilo que a gente dizia que nós vamos ter o chip na cabeça, e parecia que era só ficção, é verdade, mas a cirurgia é muito bonita para quem tiver uma oportunidade de entrar no centro cirúrgico e conseguir assistir até o fim, porque tem aquela que o médico vai perguntando, o que é que você está achando, o que é que você está achando, depois de assim, achou alguma coisa? Aí essa é difícil. Então, mas se você conseguir ver até o fim, primeiro porque a primeira parte da cirurgia, ele abre a calota craniana, põe aquele tampão para lá, nessa parte 50% já foi. Aí depois disso ele põe é uma cadeira que ele vira, né? A pessoa fica sentada toda, não tem como mexer a cabeça, e aí ele tira a cirurgia, que ele põe propofol, a pessoa acorda assim a calota, e aí a partir daí ele começa a interagir. Tem um neuronavegador, e o cirurgião, e o outro vai dizendo, mais para a direita, mais para a esquerda, ele vai pondo até aquilo, aí ele diz, aí põe o chip, aí ele que está lá com Parkinson, porque ele está... Aí diz assim, não deve sair, não, um pouquinho mais para a direita. Tipo, aí o paciente fica alegre demais, né? Ele para, durante a cirurgia, ele para de tremer. Então, é só para o tremor, é só para o clônico. O tônico, ele continua meio duro, mas pelo menos sem tremer. Tem mulher que não gosta, bem. Vamos lá. Bem, pessoal, era isso. Aí a gente vai conversando, vou esperar as perguntas. Desculpe as brincadeiras, mas é para... Doutor Marcos, bom dia. Muito obrigada por você estar aqui, viu? Eu, saindo daqui, tem uma coisa que está dentro de mim, que eu ouvi. Você falou que tem um filho homem, né? Um filho, né? Você falou. É verdade ou você só fez uma colocação? Não. Que você tem filhos? Tenho filhos. É. Você saiu... Eu tive tempo, tenho 4. Mas... Que ótimo, parabéns, corajoso. Mas eu explico, são 2 casamentos. Tá ótimo, melhor assim, então, né? Você está feliz, então é melhor assim. Então, você já perguntou para o teu filho se ele já teve essa vontade de tirar a própria vida? Olha, eu conversei bastante, principalmente sobre droga, né? Eles me viram trabalhar com droga o tempo todo.
eu trabalho com dependência química, eu acho que toda a minha formação psiquiátrica. Aqui em Campo Grande, para vocês terem uma ideia, eu fui médico em 93, quando eu cheguei, eu vim pelo Exército, eu sou médico militar e vim transferido do Rio para cá, e aí eu entrei logo de imediato, eu já procurei, como eu digo assim, eu disse para os colegas assim, olha, eu estou procurando trabalho, eu estou procurando droga, né? Então eu trabalho, eu me dou muito bem com as comunidades terapêuticas, com os grupos de apoio, e eu não fumo, não bebo, nunca usei droga, mas é uma população assim que eu sempre gostei de trabalhar. O bebê, vocês podem me encontrar uma vez ou outra com uma tacinha de vinho, mas é muito raro. Bem, então o que se falava muito era sobre droga. Eles me viam tratar do assunto. Isso foi muito importante, era um assunto muito claro. Eu não lembro assim de eu ter chegado com eles e perguntado se eles tinham vontade de se matar, mas eu percebi, eu tentava perceber esse movimento. Então. Até porque a minha história foi meio assim, eu cheguei aqui em Campo Grande, em 93, e eu descobri que isso aqui era a capital do divórcio. Eu já fiquei feliz. Hoje eu estou triste porque está dizendo que é a capital do suicídio, né? É a segunda do suicídio. E eu, em 95, eu separei e fui morar sozinho. E, para minha satisfação, com 6 meses, o meu filho do meio veio morar comigo. Eu morava numa parte de hotel, tive que correr atrás de uma casa para morar. E, quando eu estava com a casa, o meu filho mais velho veio morar comigo e tinha um filho mais novo que esse ficou morando com a mãe. Então, assim, e aí eu tive a oportunidade de estar conversando bastante com eles. Eles me viram, eu estava sempre nesse meio, ou apresentando alguma coisa, ou trabalhando. Fui médico da comunidade terapêutica Arthur de Vasconcelos Dias, depois fui diretor técnico da comunidade, depois montei o centro de recuperação, a unidade de desintoxicação da Clínica Carandá, que hoje nós temos 12 anos, quase 12 anos de atuação ali, e assim por diante. Hoje sou vice-presidente do Conselho Estadual Antidrogas, então falei muito. Droga, dependência química e suicídio estão muito próximos sobre isso. Mas assim, eu não vi esse movimento neles, né? Mas se visse eu iria falar com certeza, mas não me lembro de ter falado. É que eu fiz essa pergunta porque, assim, como a gente está fazendo esse curso, né? Então, de repente, se a gente chega em casa e pergunta para um filho e ele nos responde que sim, a gente vai ficar com sentimento de culpa, né? E não sabe muitas vezes o que fazer. Então, é realmente uma pergunta que eu não sei em que momento, que idade se poderia fazer essa pergunta, né? Mesmo vendo esse movimento que você falou, que tem de observação, se o filho tem alguma tendência a tirar a vida ou não. Olha, eu sempre digo, no conselho, por exemplo, que nós temos que fazer, como multiplicadores de conhecimento, os professores do ensino fundamental. Por exemplo, independência de drogas, de álcool e de drogas, e de outras doenças psiquiátricas. Então, hoje, nós contamos muito com eles. Eles nos chamam para dizer que a criança está assim, está de um jeito ou de outro. Então, eu acho que qualquer alteração, a gente vê o seguinte, voltando ali para a droga que eu falo, 5% dos pais acham que os seus filhos bebem. Aliás, 10% dos pais acham que os seus filhos bebem. 60% acham que os filhos dos outros bebem. 5% dos pais acham que seus filhos usam maconha. 40% acham que os filhos dos outros usam maconha. Então acontece da professora chamar os pais para mostrar um movimento estranho do filho e ele tira o filho da escola. É muito triste isso, né? Era o momento de levar esse filho para um tratamento. Olha, vamos colocar numa psicóloga agora, né? Vamos ver os primeiros movimentos da psicologia? Seria por aí. E aí, nesse momento, conversar sobre eles. E mais, ouvindo uma notícia sobre suicídio, aí fica a deixa para conversar sobre isso. Tinha problemas, às vezes problemas que poderia ter tratado. Se tratasse, talvez não tivesse feito isso. Ninguém faz isso, ninguém tira a própria vida. Nós temos um instinto de sobrevivência, não um instinto de morte. Ninguém quer morrer. Tirar a própria vida deve ser muito difícil, né?
Colocar uma corda no pescoço, acionar o gatilho de um revólver, colocar veneno para dentro do corpo, isso deve ser muito difícil. E não é sinal de coragem. Não é sinal, nem sinal de covardia. É sinal de doença. Doutor Marcos, aqui. Lorivanda, eu tenho 3 filhos lindos, maravilhosos, e a minha pergunta não sei se é mito ou não, queria saber para desmistificar uma situação. Os meus 3 filhos passaram por síndrome do pânico. E eu tive conversando com minha mãe, e minha mãe contou que meu pai também teve síndrome do pânico. Eu tive lendo, não sei aonde, porque eu li muito na época sobre isso, a síndrome do pânico diz que ela é hereditária da seguinte situação: pula uma geração e pega a próxima. Isso foi o que aconteceu comigo. Não sei se é mito, se é lenda. E alguns sobrinhos meus também tiveram síndrome do pânico. Eu estou passando pelo último, com a síndrome do pânico, que também, nas leituras que eu fiz, se passar dos 29 anos, não tem mais. O meu chegou no 29 e pegou o último, né? Está aí 3 anos fazendo tratamento sobre síndrome do pânico, passou por situação bem complicada, não conseguiu fazer o tratamento alopata, teve que ser homeopático, porque eles sempre foram tratados com homeopatia, desde bebê. E agora estou passando por uma situação bem complicada, porque o doutor Luiz Ricardo Solo, quem tratou desse meu último filho por 3 anos, faleceu agora. E ele está começando a entrar em pânico de novo, tá? É uma situação bem complicada. E eu não sei se realmente isso é mito ou se isso é realidade. E o que eu faço agora? Porque ele está tentando se adaptar com outro médico homeopata. Ele não quer sair da homeopatia. Mas ele tem reclamado dessa ansiedade, desse mal-estar, e está com medo de voltar às crises novamente. E agora? Deixa eu dizer o seguinte, só começando assim. Quando eu fiz a minha formação, todas as doenças psiquiátricas eram causadas pela tríade pai, mãe e filho. Tá? Então, nós éramos assim por causa dos nossos complexos edípicos, né? Complexo de Édipo mal resolvido, isso, aquilo, outro. Estávamos na fase oral, na fase anal, na fase fálica, etc. A minha formação foi toda em orientação analítica. A psiquiatria, ela evoluiu. Passamos da psiquiatria psicodinâmica para a psiquiatria biológica, com o estudo do genoma e com o estudo de gêmeos univitelinos e bivitelinos. Foi um amplo estudo feito no Brasil e no mundo, principalmente no mundo, na Europa e nos Estados Unidos, e se chegou à conclusão que praticamente 100% das doenças psiquiátricas têm um substrato genético. Não existe doença psiquiátrica sem um substrato genético. O que acontece é que tem um gene do pai e um gene da mãe, um pode anular o outro, um pode potencializar o outro. Então, nós dizemos que você tem uma carga genética alta ou você tem uma carga genética baixa. Se eu tenho uma carga genética baixa, o que vai acontecer comigo? Por exemplo, em depressão e suicídio, baixa. Eu preciso de algo muito grande para facilitar a ativação desse foco genético. Tá certo? Por exemplo, perdi 3 fazendas, que era todo o meu patrimônio, e estou cheio de dívida, tenho que vender minha única casa para poder viver de aluguel. Por exemplo. Isso é uma carga, isso foi toda a minha vida construída desde 18 anos, por exemplo. Aí o que acontece? É uma carga genética alta. Então, é um fator psicoestressor alto. Então, a minha carga genética baixa, ela é a flora. Eu posso desenvolver um quadro depressivo. Estou na depressão. Tá? Eu tenho uma carga genética alta. E aí eu comecei o namoro, né? Vamos colocar, eu tenho 22 anos, e comecei o namoro com a menina de 20, e uma semana depois ela diz que não era bem o que ela queria, e eu vou ficar louco de amor por ela, e aí eu entro no desespero, quero acabar com a vida. Uma semana não dá para esse amor todo, né? A paixão avassaladora dela. Então isso é uma carga genética alta e o agente psicoestressor baixo. Então, hoje o que a gente sabe é isso. A psiquiatria ela trata com carga genética e agente psicoestressor. Genética e meio. Genética fraca,
meio alto. Genética alta, meio baixo. Genética alta, sem meio. Como aquelas pessoas que desenvolvem um quadro depressivo sem motivo. Você não encontra motivo nenhum. Genética alta. Carga genética alta. Pânico é a mesma coisa. Ele está dentro das doenças psiquiátricas. Tem que ter um caso na família. Só que ele é um contínuo, ele é um quadro ansioso, o pânico. Os quadros ansiosos estão dentro dos mesmos alelos da depressão. E as depressões bipolares estão dentro dos mesmos alelos da esquizofrenia. Por isso que casos bipolares podem ter pacientes esquizofrênicos da família, ou vice-versa. Casos ansiosos podem ter casos depressivos. Ansiedade generalizada pode ter casos de pânico, casos de fobia, fobia social, etc. na família. Por isso que a gente pergunta, existe doença mental na família, doença emocional na família? Isso sim que chama um ao outro. Essa questão de pular geração não é bem assim. É que muitos casos são muito leves que eles passam despercebidos. Mas, na verdade, não tem essa questão de pulo de geração, não. Mas pode pular geração, porque, por exemplo, eu tenho pânico, meu filho pode ter um gene lá para pânico, mas que não vai se desenvolver, mas que ele vai passar isso para o filho dele, que de acordo com a mulher dele, do meu filho, isso aí pode ficar mais forte, né? Entendeu? Quando o possível suicida ele é passivo, não demonstra, não tem como a gente, às vezes, até perceber isso aí. O que fazer? Qual o tratamento mais adequado? É difícil, porque se você não percebe, você não vai fazer nada, né? Se ninguém perceber, não vai fazer nada. Isso é difícil. Existe aqueles caras que dizem assim, mas não, quantos? A gente pergunta, fazia tratamento, nunca fez tratamento, parecia alguma coisa, nunca fez nada. São pacientes, às vezes, que ele não se percebeu. A gente não pode se culpar por não ter percebido. Que eu digo, é a família, no caso, né? Porque ele não foi para nenhum profissional. Quantos casos você já viu assim, a pessoa se suicidou, era alegre, era isso, quem que ia perceber isso? Mas ele mostrou, só que ninguém percebeu. Agora vai se culpar pelo que não viu? É difícil, né? A gente não pode se culpar, mas alguém vai culpar a gente. Mulher não culpa a gente, ela vai me jogar ovo. Quando a gente chega em casa e ela passa de um lado para o outro, depois de muito tempo ela diz, não notou nada? Aí você já sabe que tem alguma coisa. Claro, meu amor, os cabelos. Que cabelo? Não é assim? Mas do paciente é difícil isso. Não existe aquele ditado, por fora bela viola, né? Por dentro pão borolento. Às vezes ele tem uma reação hipertímica, ele parece alegre. Ele tenta mostrar essa alegria lá, mas ele está muito mal com ele. E aí essas pessoas, de um modo geral, terminam se matando, assim, usando medicamentos de alto grau para poder ter coragem de fazer isso, para poder... bebem para poder pular de algum lugar ou coisa parecida, para poder dar um tiro, etc, etc. Tá certo? Acabou, né? Acabou.